Há 27 anos, inúmeras famílias buscam uma resposta do Estado para se identificar o seu ente querido desaparecido, que eventualmente possa estar dentro desse universo de conjuntos ósseos encontrados na vala. Quanto à chance de identificar um desaparecido político, nós estamos fazendo tudo o que é possível cientificamente. O Grupo de Trabalho Perus, ele iniciou as atividades em setembro de 2014, as atividades de análise propriamente ditas dos restos mortais. E isso foi possível por meio da criação do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo. É uma experiência inédita aqui no Brasil, como uma tentativa de constituir um grupo de trabalho que seja um grupo de trabalho de caráter interdisciplinar, nesse sentido que ela não se restringisse exclusivamente à área forense e à área médico-forense, e que também trouxesse a experiência internacional de duas equipes muito bem sucedidas com o trabalho do processo de identificação dos desaparecidos políticos. A equipe argentina de antropologia forense e a equipe peruana de antropologia forense. Por conta, desses governos ditatoriais, etc., desde a segunda metade do século XX, e isso fez com que se formassem equipes independentes em vários países da América Latina. E aí a gente tem tentado trazer um pouco essa abordagem que envolve entender a antropologia forense menos como análise de ossos e muito mais como um trabalho de identificação cujo foco é para as famílias e que envolve uma parte fundamental, que é entender o contexto. Então, construir hipóteses de identidade. Quem são essas pessoas que podem estar na vala? O universo de busca que a gente estabeleceu são de 42 pessoas, com diferentes graus de probabilidade. Existem pessoas muito prováveis de estarem na vala por conta da documentação do cemitério de Perus. Então, são pessoas que entraram no cemitério e que consta ali no registro que elas foram exumadas e não tem nenhuma informação de onde elas foram colocadas. Essas provavelmente foram para a vala. Uma identificação humana, do ponto de vista pericial, ela é o resultado de uma comparação de informações ante-mortem do indivíduo quando ele estava vivo, com informações pós-mortem, informações obtidas após a análise dos conjuntos ósseos. A equipe ante-mortem, ela trabalha com a pesquisa de dados referentes à pessoa desaparecida à época de seu desaparecimento. Por exemplo, estatura, faixa etária, características físicas. Características individualizantes, como um osso quebrado na infância ou determinada característica do ponto de vista dos dentes que possa servir para o processo de identificação. E aí envolveu toda a parte de entrevistas com os familiares, retomar os contatos, porque desde a década de 90 o Estado não contatava muitas das famílias. Então a gente retoma e atualiza todos os contatos com as famílias e aí passa a buscar um diálogo mais direto entre a equipe de perícia e os familiares, algo que também não acontecia. Do ponto de vista das análises antropológicas, o trabalho se inicia a partir de uma abertura de uma caixa em que os peritos vão analisar aquele conteúdo. E antes disso, após a abertura da caixa, os peritos eles fazem um inventário sobre quais elementos ósseos contém naquela caixa. Então, tudo isso é registrado, fotografado. Posteriormente, esse conjunto ósseo ele é submetido a uma outra equipe de perícia que faz o tratamento, a limpeza, porque são conjuntos ósseos que foram encontrados, exumados há 27 anos. Então, nesses restos mortais, encontram-se depositados muitas vezes terras, fragmentos, que precisam ser cuidadosamente retirados para que os ossos mortais possam ficar
preparados para análise óssea propriamente dita do ponto de vista da antropologia. E na mesa de análise a gente coloca o esqueleto em posição anatômica e aí são feitos todas as fichas, o inventário mais pormenorizado do conteúdo exato de cada osso. E essa análise é extremamente importante porque por meio dessa análise os peritos vão poder extrair informações como, por exemplo, a faixa etária daquele indivíduo, a estatura, o sexo e eventuais traumas que possam ser associados a uma causa-morte, a uma tortura ou a um acidente. A última parte envolve todos esses dados produzidos pela análise pós-mortem numa tabela de dados que a gente tem. A gente cruza esses dados que estão na tabela com as informações antemônicas para ver quais casos são compatíveis com as pessoas que a gente está procurando. Para que a gente tenha todas as informações, a equipe de genética trabalha em duas frentes. Uma frente é a coleta de amostras biológicas dos familiares e a outra frente é a coleta de amostras ósseas dos conjuntos ósseos. Havendo uma compatibilidade de vínculo genético entre uma amostra óssea e uma amostra de familiar, então se faz cálculos estatísticos para se estabelecer uma eventual identificação. Nós hoje estamos procurando 42 desaparecidos políticos, mas existem centos de desaparecidos políticos no país, no Rio Grande do Sul, no Nordeste. E o objetivo é a possibilidade que o trabalho e os protocolos científicos desenvolvidos para o Grupo de Trabalho Perus podem ser utilizados em outros casos de desaparecimento forçado, tanto na época da ditadura militar, como infelizmente para os processos de desaparecimento que continuam acontecendo hoje aqui no Brasil. Desaparecimento, como dizem muitos familiares, é uma tortura contínua, né, com essas famílias. Foi o Estado que desapareceu com essas pessoas, o Estado é que tem que ir até essas famílias, dialogar com elas e tentar dar uma resposta. Então a gente tenta, dentro dessa perspectiva de antropologia forense, ir contra aquilo que o desaparecimento faz, que é sumir com tudo, não só com o corpo, mas com a memória, com aquilo, tudo que, né, sumir com a existência da pessoa.